Olá, meu nome é Dr. Leon Alvim, eu sou médico nefrologista e hoje o assunto que nós vamos abordar é transplantes. No consultório existe muita dúvida sobre transplante, então nós vamos tentar esclarecer as mais comuns. Primeiro, eu trabalho com transplante de pâncreas e de rim, então cada tipo de transplante ele tem a sua particularidade, né? O rim, por exemplo, a fila é por compatibilidade, o pâncreas é a ordem na fila, o fígado é gravidade, o coração é gravidade e outros fatores, por exemplo, o coração tem que ser um tamanho compatível, tem que encaixar direitinho na caixa torácica do paciente, né? Não adianta a gente colocar um coração pequeno numa caixa torácica grande e um grande numa caixa torácica pequena, não cabe, né? Então cada um tem uma particularidade, mas hoje eu vou fixar ao transplante de pâncreas e transplante de rim. Primeiro, quem pode entrar na fila do transplante de pâncreas e quem pode entrar na fila do transplante de rim? Nós temos três filas: o transplante de rim isolado, o pâncreas isolado e o pâncreas-rim simultâneo. Para você entrar na fila de transplante de rim isolado, se você for diabético, você tem que ter o exame de clearance de creatinina menor do que 15. Se você não for diabético, para entrar na fila, clearance menor do que 10. Esse critério é o mesmo critério para o paciente entrar em hemodiálise. Então, o paciente ele não precisa chegar a fazer hemodiálise para entrar na fila. Tá? Se ele tiver doador vivo, ele pode até transplantar sem fazer hemodiálise. Se o paciente ele vai para transplante de pâncreas-rim simultâneo, que é uma fila à parte, o clearance de creatinina menor do que 20, ele pode estar na fila. Agora, aí o transplante de pâncreas isolado. Para ele transplantar de pâncreas isolado, ele tem que ter um rim bom. Tá? Aí o clearance de creatinina tem que ser maior do que 60. Então, esses são os critérios para rim isolado, pâncreas e rim simultâneo e pâncreas isolado. Quais são os tipos de doadores que a gente tem? Nós temos doador vivo e doador falecido. O rim, no caso, ele pode usar doador vivo. O pâncreas não, só doador falecido. Né? Para o doador vivo, o parente, nós podemos utilizar parente até 4º grau de parentesco, sem ordem judicial. Quem não for parente ou acima do 4º grau de parentesco, somente com ordem judicial. Marido e mulher também podem ser doador sem ordem judicial. Todos os pacientes para doador vivo têm que ter acima de 21 anos. O doador falecido. Doador falecido, na nossa legislação, é mediante doação da família. Por isso que a gente sempre reforça nas campanhas de doação de órgãos que o familiar ele deve deixar explícito para a família a vontade de doar o órgão. Porque quando, na hora da morte encefálica do paciente, na tristeza da família, decidir isso, às vezes o tempo pode ser crucial e às vezes também o paciente a família ficar na dúvida se pode ou não doar. Manifestando isso em vida fica muito mais fácil. Então, quem tiver vontade de ser doador, que manifeste a sua família em vida à vontade. Bom, agora vamos falar sobre a tipagem sanguínea. As filas no transplante de órgãos, elas são divididas por tipo sanguíneo. Nós temos o tipo A, o B, o AB e o O. Então, sangue AB, o sangue O, o sangue A e o sangue B. O O pode doar para ele mesmo ou para todos os outros. O O é o doador universal. O AB só pode doar para ele mesmo. O B pode doar para ele mesmo ou para o AB. O A pode doar para ele mesmo ou para o AB. Fator RH positivo ou negativo para transplante renal não influencia.
Então, relembrando, o transplante de pâncreas, ele é por ordem na fila. O transplante de rim é por compatibilidade. A compatibilidade é a compatibilidade HLA. Isso é verificado nos glóbulos brancos de cada pessoa e ela identifica aquela pessoa. Se você entrar na sua fila, na sua inscrição, você vai ver a sua cadeia HLA lá. Existe o HLA-A, o HLA-B e o HLA-DR para a fila de inscrição de transplante. Suponhamos que um paciente ele é HLA, são 2 genes, 1 e 3, o B 8 e 15 e o DR seja 7 e 19. Essa é a sua cadeia genética, é a sua identidade. Ela não muda. A partir do momento que chega um doador, é colocado a cadeia HLA dele aqui embaixo. E aí a gente identifica a compatibilidade. Quanto mais números iguais aqui, mais compatível o paciente. Então, isso é que identifica o paciente na fila de transplante. A outra situação é a prova cruzada. A prova cruzada, ou também chamada de crossmatch. Tá? Crossmatch. Um ou outro. Aqui é se o paciente que está recebendo o rim, se ele tem anticorpos contra o que ele está doando. O resultado desse exame aqui ou é positivo ou é negativo. Se o resultado for positivo, isso quer dizer que quem está recebendo o rim tem anticorpos contra quem está doando. Então essa pessoa não pode ser doador. Tá? Se for negativo, tudo bem, você não tem anticorpos contra aquele doador, então você pode receber aquele órgão. Então nós falamos dos critérios, tá? Quem pode entrar na fila, quem pode ser transplantado, quem pode ser doador, a tipagem sanguínea, o HLA e o crossmatch. A partir do momento que finalizarmos essa parte toda, a gente sabe se aquele paciente pode ser doador para um determinado receptor. E aí a gente entra num estudo geral, tanto do doador quanto do receptor, para ver se o paciente tem algum problema de saúde, que contraindica a cirurgia, se ele tem que tratar alguma patologia antes, e tem doenças que contraindicam. Por exemplo, se eu achar uma sorologia positiva para HIV num paciente que ele não saiba, ele pode ter o vírus do HIV sem sentir nada. Ele não vai poder ser doador, porque senão aquele receptor pode adquirir a doença. Então, a partir daí a gente faz uma bateria de exames para ver se o paciente está apto do ponto de vista clínico também para ser doador e se o receptor está apto para receber o órgão. Acrescentando ainda uma avaliação psicológica aos dois pacientes, receptor e doador.